Salve, salve, meu andarilho! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Andarilho Podcast. Você que já nos acompanha sabe que toda quinta-feira, às 18 horas, horário do Brasil, e 21 horas, horário aqui de Portugal, você tem um encontro comigo e sempre com um super convidado. E hoje, cara, olha só, eu vou bater um papo com ele que é empreendedor digital, web designer, brasileiro gaúcho, Nedson Aliandro. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Andarilho Podcast. Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui contigo hoje, nessa noite aqui em Portugal, essa noite fria. Né? Eu que sou gaúcho, para mim, tô mais ou menos habituado, mas é um prazer estar aqui contigo hoje. Parabéns pelo trabalho que tu vem executando com todos os teus convidados. E vamos lá, vamos ver o que vai sair nesse bate-papo aí nosso. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o meu convite de estar aqui no Andarilho Podcast, falando para o nosso espectador que sempre é ansioso por boas histórias e você com certeza tem histórias excelentes para compartilhar. Obrigado, vamos lá. Olha só, para começar eu gostaria de agradecer aos meus parceiros. Primeiramente, alô ao meu amigo Ruben da Black Ink Tattoo. Olha só, se você gosta de viagens, gosta de histórias, tatuagens também são histórias, sendo que, olha, contadas na pele. E na Black Ink Tattoo você tem os mais altos padrões de higiene. Além, claro, do artista super gabaritado, super criativo, Ruben Loureiro. Black Ink Tattoo. Você que é inscrito no canal, atenção, chega no Ruben, marca sua tatuagem e você tem 20% de desconto. É só dizer que segue o Andarilho Podcast aqui no YouTube. Mas ele vai cobrar, hein? Ele vai pedir para ver o telemóvel. Deixa eu ver se é subscrito mesmo, pá. Pronto, e você mostra 20% de desconto na sua tatuagem. E também um alô à Mota Porto Electric. Olha só, se você ainda não tem carta de condução, nada melhor do que ter uma moto elétrica para se locomover para o trabalho, para o lazer, para fazer o que quiser. E claro, sem gastar com combustível, sem gastar com nada. As baterias são removíveis, você pode trazer para dentro da sua casa e recarregar, e trabalhar tranquilo e passear tranquilo. Então procure, tá aqui o endereço e o telefone, Mota Porto Elétrica. Alô, meu amigo Paulo Teixeira! É isso aí. Bem, vamos lá, meu amigo. Começando aqui, eu quero iniciar perguntando a você algo que eu tenho curiosidade. Como é que foi, rapaz, essa mudança? O que é que deu na sua cabeça para você mudar de vida e dizer, cara, eu vou morar na Europa? Portugal foi sempre seu destino? Como é que foi isso? Conta aí um pouco dessa história. Então, Rodrigo, a minha história é uma da que tem muitos brasileiros aqui em Portugal, que é o sonho de sair do Brasil e ter uma vida melhor, não é? A minha vida sempre foi, eu vim de família humilde, então a minha vida foi muito em uma cidade pequena, tá? Normalmente em cidade pequena, eu era da fronteira com o Uruguai, e nas cidades pequenas normalmente as pessoas elas têm uma mentalidade mais fechada, elas têm aquele negócio de viajar para a Europa, Paris, viajar para Portugal, são coisas de filme. Sim. Só que eu não aceitava aquele tipo de coisa, né? Eu não aceitava, eu via muita gente fazendo intercâmbio e a minha família não tinha como me dar um intercâmbio na época, não é? Então o meu sonho sempre foi sair, tá? Então, com 18 anos eu pensava assim, olha, eu vou sair de casa. Cara, eu vou sair de casa, vou dar um jeito. 18 anos e 6 dias eu saí e aluguei meu apartamento, tá? Eu fui militar, fui 8 anos militar do Exército Brasileiro. E, cara, ali eu comecei a perceber algumas coisas. Dentro do Exército tem muitas pessoas que estudam muito, sabe? Então eu vi aquilo ali, eu não era muito de estudar. Dentro do Exército depois fiz uma faculdade, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Sim. E cara, meu sonho sempre foi viajar, morar em outros países. E a oportunidade que eu tive depois com o Exército e falando com outras pessoas, tipo, principalmente oficiais que estavam sempre estudando, eles falavam, Edson, olha, por que tu não estuda? Cara, futuramente tu não vai viajar para uma França, para um Portugal, para uma Irlanda, na época também era muito famoso ir para Irlanda ou para Inglaterra. Eu vou ter que estudar, mas a minha mente era muito fechada ainda. Então, eu decidi um dia pegar e começar a estudar sobre viajar, fazer um intercâmbio. Eu fui ver sobre a França. Sim.
Cara, fui ver sobre a França, que era uma nova língua que eu queria aprender. Eu já tinha feito inglês, como eu morava na fronteira com o Uruguai e tenho nacionalidade uruguaia, o meu espanhol, ele é um espanhol basicamente quase fluente, né? Então, eu pensava assim, cara, agora eu preciso aprender ou francês ou inglês para embarcar numa dessas aventuras. Cara, com 7, 8 anos de exército, eu já tava pensando já em ir embora e pedir para ir embora. Então, eu falei, cara, eu vou aparecer na Europa. Só que, para minha família, era muito complicado eu avisar, do nada eu vou pra Europa, eles não iam aceitar. E eu, cara, então eu vou fazer uma surpresa para eles. Fui me despedir da minha madrinha, que era uma das pessoas que sempre me apoiou, em Porto Alegre, tá? Eu morava na fronteira com o Uruguai, fui a Porto Alegre, e em Porto Alegre... Quantos quilômetros? É uma média de 450 quilômetros, mais ou É menos. uma boa distância. E aí, então, eu mandei mensagem para um amigo meu que era agente de viagem, falei assim, cara, me vê aí as passagens para Paris. Uau! E aí, cara, ele falou assim, deve que Paris, né? Se o exército, e na época também eu trabalhava com energia solar, e trabalhava com outras coisas também, vendia, sempre gostei de vender, sempre, desde os meus 18 anos sempre vendi. Então, eu peguei, e ele falou, me mandou a cotação, e eu no outro dia nem pensei 2 vezes, peguei e fechei o pacote, e falei, olha, vou pra França, cara, seja o que Deus quiser. Larguei lá, eu tinha um canil de cachorros, eu larguei lá, deixei um responsável pelo canil, eu tinha bens materiais lá, tinha carro, tinha terrenos, então... Isso com 18 anos? Isso eu já tava, na época eu já tava finalizando, eu tava pra ir com uns 24, 25 anos já. Sim. Meu sonho era sair, era ir embora daquela cidade pequena, porque aquilo eu via que a mentalidade das pessoas estava me consumindo de alguma maneira, sabe? E eu sou uma pessoa que eu nunca fui acomodado, sempre fui muito consistente em tudo que eu fiz. Cara, então ali começou, cara, eu fui embora pra Porto Alegre com a minha madrinha, e depois eu peguei um dia pra dizer pra ela, eu chamava ela de Dinda, Dinda, eu vou me embora. Pra onde? Vou pra Paris, vou morar em Paris. E vai fazer o que lá? Lá eu vejo. Caramba, cara, e aí começou. Aí eu peguei e fui pra Paris. Cheguei em Paris, tinha tudo reservado. Tá, com aquela apreensão, né? Por causa que a gente olha no YouTube, cara. A gente olha no YouTube e infelizmente quando a gente olha no YouTube, a gente quase desiste. Porque tem muitas pessoas que voltavam na época quando eu cheguei. Muitas pessoas quase voltavam ou paravam na imigração, e eu aquele medo. Pô, eu vou investir um valor, vou deixar uma vida que eu tinha muito boa no Brasil para tentar um sonho de criança, que era o meu sonho de criança, viajar para outros lugares e ter uma vida nova, fazer um intercâmbio, conhecer novas culturas, falar outras línguas. Cara, então era o meu medo, era a imigração. Cara, foi super tranquilo, né? Fui para Paris, cheguei em Paris e fui para um hostel. Neste hostel, por um acaso, a dona do hostel em Paris era uma brasileira. Ela era brasileira e era casada com um francês, Rodrigo. Então, eu estava em Paris, neste tempo, conheci Paris, amava a França, amava aquilo, pra mim era tudo um sonho, aquele negócio de criança, aquela mentalidade que eu tinha. Logo quando eu cheguei e aterrissei, eu já abri logo minha mente, eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, cara. Então, eu tava no hostel com outras pessoas, então eu sempre gostei de estar em hostels. Sempre quando eu viajei muito no Brasil e para outros países também, quando eu estava no Brasil, enquanto eu era militar, sempre todo o dinheiro meu era investido em viagens. Então eu tava sempre viajando. Só que eu nunca viajei para Europa, ainda a Europa era um sonho muito distante. Cara, então, quando eu cheguei no hostel, havia muitas pessoas, nômades digitais, haviam pessoas que viajavam o mundo, mochileiros, só que eu falei assim, cara, se eu vou viajar para outro país, se eu vou construir uma vida em outro país, aqui eu tenho que ser muito regrado, porque eu quero ter uma vida boa aqui na Europa, onde eu estiver, não é? E eu nem pensava em Portugal nessa época, atenção. Então, a dona Ana, ela via eu muito regrado, muito disciplinado, acordava super cedo, e lá nesse hostel havia uma regra, que era, tu tinha que acordar às 11 horas da manhã, tu não podia andar de calçados. E eu era muito regrado nessa parte. E eu via que as pessoas lá não estavam nem aí. Mas eu era muito regrado. Limpava o banheiro que nem era pra eu limpar. Cara, num certo dia, 1 mês e meio depois, ela me convidou pra trabalhar no hostel, lá na França. Cara, eu nem imaginava que eu ia trabalhar assim tão cedo na Europa, né? Principalmente na França, que as pessoas falam francês. Até falam inglês, mas os franceses normalmente não gostam de falar inglês. Sim. Ok? Então eu fiquei com a dona Ana lá um tempo.
Cara, e aí fiquei lá 11 meses na França, em Paris, trabalhando nesse hostel, tá? E só que depois, Rodrigo, a gente vê que dinheiro não é tudo e que a gente quer qualidade de vida. Então eu pensava, pô, eu tô aqui, basicamente como turista ainda, não é? Então eu tenho que dar um jeito na minha vida, conseguir meus documentos e construir uma vida sólida em algum lugar. Cara, foi aí então que eu veio a ideia de Portugal. Já tava com a mente aberta. Mas você já estava há quanto tempo na França? Tava 11 meses. 11 meses. Sim, 11 meses na França. Chegou a falar alguma coisa de francês? Cara, nada. Nada por causa... Muito contato com brasileiro? Muito contato com brasileiro e muito contato... Como eu tava no hostel, a maioria das pessoas que iam do hostel eram poucos franceses. Eram mais espanhóis e ingleses e algumas pessoas que falam uma língua inglesa, né? Então, eu tive muito pouco contato com... Aprendi o básico do francês, né? Mas ainda eu quero fazer aí eu quero ainda passar um tempo na França, sabe? Tipo, pra pegar, uns 30 dias na França pra aprender o francês, porque é uma das línguas mais incríveis que eu acho, assim. É a França. É o francês. O francês. Sim. E você tá com quantos anos hoje? Atualmente tenho 33. 30, então você já tá aqui há um bom tempo. Depois você morou 11 meses na França, veio para Portugal e desde então tá aqui. 6 anos pra mim. Sim. Tá, tô quase na nacionalidade já, graças a Deus. E você falou que quer voltar ainda quer voltar, pretende mais voltar para morar ou para passar um tempo. O que é que você pensa sobre a sua volta à França? Cara, a França foi um lugar em que eu aprendi muito sobre lidar com pessoas, sabe? Aprendi muito sobre culturas diferentes, porque na França, assim como Portugal, há muitas pessoas vivendo, principalmente em Paris, há muitos imigrantes e há muitos brasileiros também. Cara, então eu aprendi a lidar com tudo que é tipo de costume, tá? Da Índia, ingleses, ucranianos, espanhóis. Então a França me abriu muita mente nisso aí. Cara, só que eu fiquei com um gostinho de aprender o francês e fiquei um pouco com um gostinho da cultura francesa. Inclusive agora, foi 1 mês e meio atrás, eu e minha esposa fomos a Paris, outra vez. E eu consegui matar a saudade um pouco da França. Cara, eu gosto muito da cultura francesa. Então eu gostaria de voltar agora para passar, por exemplo, 1 mês, mas para aprender o francês. Eu acho que é uma língua de grande valia aqui em Portugal depois do inglês. Porque você com essa vivência, apesar de não falar o francês, mas vamos supor, um Duolingo não ajudaria, cara? Você que já teve pelo menos um contato mais direto com a língua francesa, você pegar um Duolingo dizendo, eu vou estudar aqui 20 minutinhos por dia. Você acha que quando você for pra França passar esse mês, você já não vai estar engatinhando ou Cara, eu alguma acho que coisa? sim, ajuda. O Duolingo ajuda. Aplicativo, foi um aplicativo que eu utilizei na época quando eu estava começando a aprender a falar inglês. Foi um aplicativo que eu utilizei. Mas eu acho que 1 mês tu convivendo diferente. 24 horas com uma pessoa, sabes que, por exemplo, tem o Anderson, que é uma pessoa que eu admiro muito aqui em Portugal. Vai vir aqui. Vai vir aqui? Vai vir aqui. Pronto. O Anderson, ele tá num desafio com ele mesmo de passar 1 mês na França, 21 dias, eu acho, na França. 21 dias em Lyon, exatamente. Exato, para aprender o francês. Eu acho isso extremamente interessante. Então, eu acho que é uma das coisas que mais vale olhar, tipo, seriado diretamente em francês, falar com francês, se comunicar com francês diretamente. A prática mesmo sempre, como eu falo, a prática sempre leva à perfeição. Então, eu acho que é uma das coisas que mais valia do que um próprio aplicativo do Duolingo. Falando nisso, vou já cobrar. Anderson, tem que vir logo, meu irmão. Eu sei que você não para aqui em Portugal, tá sempre no mundo, mas Andarilho Podcast tá te esperando aqui, viu? E o pessoal da Pelada também, pô. Faz tempo que eu não jogo com você, tô com saudade de formar aquela seleção. Meu amigo, me diz uma coisa. A gente tá falando aqui de empreendedorismo, de viagens, de liberdade. E eu tenho uma curiosidade, essa questão. Primeiro, você foi um sargento do Exército Brasileiro. Como é que você saiu, como é que você teve para trabalhar como sargento, se começou na recruta ou se já fez um teste, um concurso direto para sargento ou alguma coisa assim? Como foi essa questão? E quanto tempo você passou lá? Eu sei que foi pouco tempo, né? Cara, então, eu venho de família militar, tá? Então, o meu avô era militar e tal. Então, sempre gostei desse negócio. Eu via o pessoal correndo na rua quando eu era pequeno. Cara, eu fui uma criança muito sonhadora, Rodrigo. Então, sempre gostei da vida militar, tá? Então eu passei no Pilotão Mirim, comecei no Pilotão Mirim, sabe, que era um negócio muito infantil mesmo, mas que já era super regrado, e o meu avô era uma pessoa muito regrada, tá? Eu sempre fui uma criança que sempre tive regras na minha vida,
Então, meus avós eram evangélicos e sempre me deram princípios e valores incríveis. Então, eu acho que eu comecei ali, tá? Então, quando eu fui pro exército, eu entrei, tá? Depois passei por toda a carreira, fui a cabo e fui a sargento e depois, com o tempo, eu já fui me desanimando, porque com o exército brasileiro, não com o exército brasileiro em si, mas com o país, tá? Então, não foi o exército, mas o exército me deu muitas coisas boas que eu aprendi hoje, principalmente lidar com pessoas, porque quando entrava o recruta novo, normalmente quem dá a instrução é o terceiro sargento, tá? Então, eu lidava com recrutas todo ano, 700, 800 recrutas. Então, aprendi a falar, aprendi a lidar com pessoas diferentes, pessoas de várias classes sociais, tá? Então, o exército me deu... Conheci muitas pessoas maravilhosas no exército. Então, o exército foi o início de tudo na minha vida. Tudo na minha vida começou com o exército brasileiro. Então, eu só tenho a agradecer ao exército. Cara, foram 8 anos de muito, muito valor dentro da minha vida mesmo. Aprendi muita coisa com muitas pessoas incríveis. Pessoas que hoje 8 anos desde o Mirim, né? Desde o Mirim. Não. Desde em 2009 eu entrei, saí em 2017. Não, 2017, uma coisa assim. Não me lembro muito bem. 2017. Mas você, então, essa questão do exército em si, Nedson, o que é que você traz? Como é que foi primeiro essa transição quando você resolveu sair do exército até chegar ao empreendedorismo digital? Cara, fora todo o aprendizado que teve no exército, mas como é que foi essa transição? Eu fui uma pessoa que nunca gostei de ter um salário só. Então, no Brasil há uma coisa que se chama Brás, São Paulo. Cara, sim. Eu falei assim, cara, eu vou fazer uma renda extra. Vender roupa. Vou vender roupa. Mas isso aí foi quando eu saí, que eu falei que 18 anos e um dia saí, foi porque eu tava vendendo roupa, então eu já tinha um dinheiro guardado. Eu vendia roupa, cara, eu vendia tudo que tu imaginasse do Brasil, eu vendia, criava lojas online, então eu já tinha esse contato com rede social na época que as pessoas nem ligavam tanto, eu já tinha. Era apaixonado por rede social, porque desde o início de toda a minha infância, eu sempre utilizei coisas digitais, gostava de abrir rádio, abrir televisão, sabe, Rodrigo? Sim. E a minha avó, ela sempre quis me dar estudo. Então, quando eu era criança, ela falou, filho, tu vai começar... eu fui criado com meus avós. Tu vai começar a mexer com informática. Vó, eu nem tinha computador, Rodrigo. Na minha época eu não tinha computador. Meus amigos tinham, mas eu não tinha computador. E a minha avó, por ser evangélica, nós não tínhamos televisão, por exemplo, porque ela era uma igreja evangélica muito, muito regrada. Não cortava o cabelo, andava de saia, não podia ter televisão, etc. Então a minha avó me deu um curso. Eu tinha 14 anos e o curso chamava Computação Animada. Então foi o primeiro contato que eu tive com o computador. Cara, a partir dali eu nunca mais parei. Tudo pra mim era computador, tudo pra mim era digital. Então, a partir dali, eu comecei a perceber que o digital tinha uma potência. Então, quando eu comecei a vender as roupas, eu largava tudo na internet, nos grupos de Facebook, que as pessoas nem tinham Facebook, na época não tinham tanto Facebook. Sim. Né? Orkut, essas coisas, lembra? Pronto. Cara, ali eu comecei a vender roupas, eu comecei a vender cueca, comecei a vender até roupas de mulher, começava a vender, e eu via que o lucro era incrível. Eu falei, cara, eu vou ter que achar uma maneira de sair do exército, porque eu já não queria ser mais mandado, né? No exército, quanto mais tu manda, sempre vai ter alguém que vai mandar mais. Vai mandar mais. Então, eu ali comecei a ver que era uma oportunidade pra mim de eu vender roupa, de eu ser dono do meu próprio negócio, de ter o meu próprio lucro todo pra mim, né? Então, ali começou tudo, de eu aprender a mexer na internet, usar a internet ao meu favor para vender os produtos. E qual foi o seu maior desafio? Logo quando você começou a empreender na internet, qual foi o seu maior desafio? Cara, talvez um desafio que você tenha pensado em desistir, alguma coisa assim. Tem alguma coisa que vem em mente agora? Sim, cara, foi os não. Os não? Sim. Eu recebi muito não, chegava uma época que eu queria vender, eu era viciado em vender. Eu adoro vender. Só adoro vender meu serviço, adoro vender meus produtos. Então, cara, quando eu recebi um não, aquilo me desanimava todo meu dia. Então eu tive que lidar com aquilo ali. Então, só que eu sou uma pessoa, como eu falei, Rodrigo, em toda a minha vida eu tive muita consistência em tudo que eu faço. Todas as coisas que eu fiz até hoje na minha vida deram certo por causa da consistência. Eu acho que a consistência é o segredo para qualquer coisa dentro da nossa vida.
Então, desde que eu comecei a vender, desde na época do meu curso de sargento, sempre tive consistência em tudo, cara. Eu falei assim, ó, eu vou até o final, porque eu tenho certeza que lá no fundo vai dar certo, entendeu? Cara, e foi o que aconteceu. Eu recebia muito não das pessoas na época, talvez por me acharem novo, me achar uma pessoa nova e achava assim, eu não vou comprar desse rapaz novo aqui, eu nem sei o que ele tá vendendo, nem sei se é verdade, deve ser até um golpe da internet, né? Porque a internet era uma coisa muito nova na época, vender na internet era uma coisa muito nova na época, então as pessoas ainda não aceitavam ainda. Então, quando eu trabalhava com isso, eu postava muito nos classificados. Classificados Porto Alegre, classificados Pelotas, que é uma cidade lá entre Porto Alegre e Jaguarão. E eu vendia muito ali. E eu via que depois comecei a lidar com o não, a lidar psicologicamente com o não das pessoas e consegui trabalhar com as dores das pessoas. Hoje tudo é tu trabalhar com as dores das pessoas, né? Então eu comecei a entender por que elas falavam não e comecei a usar outros argumentos. E aí eu comecei a desenvolver mais a minha parte de vendas, né, dentro da internet. Então eu acho que a parte mais difícil para mim foi aceitar o não das pessoas, porque por eu ser muito novo, era não aceitar o não das pessoas, mas hoje para mim é extremamente tranquilo. Até porque o não faz parte, né? A gente tem que saber aquilo que já é velho, já é um jargão, mas que diz o não nós já temos. É buscar mesmo ir atrás do sim. Então não há risco, né? Não há risco. Alguma conversão vai vir, não é? Exatamente. O não já tem. O não já tem. Me diz uma coisa, vamos falar um pouco sobre pandemia. Como é que o início da pandemia, você já estava aqui, como é que o início da pandemia mudou a sua estratégia perante a questão dos negócios? E quando você começou a empreender aqui em Portugal, se foi antes da pandemia ou se você estava naquele momento sabático aprendendo o mercado e depois começou a empreender? São duas perguntas em uma, né? Basicamente, Rodrigo, quando eu saí da França e cheguei aqui em Portugal, eu saí com o dinheiro guardado que eu tinha lá, tá? Mas nunca saiu da minha cabeça ainda em empreender digitalmente, tá? Nunca saiu da minha cabeça. Só que ainda eu tinha aquele negócio, olha, eu tô em Portugal, vamos estabelecer, eu preciso de documento, eu preciso apresentar coisas ao CEF, preciso de contrato, etc. O digital, na época, não me dava essa autonomia, tá? Então, eu comecei a trabalhei em algumas coisas aqui, trabalhei em imobiliária, trabalhei em restauração. Cara, a restauração foi um divisor de águas na minha vida, principalmente em línguas. Até o francês eu consegui desenvolver qualquer coisa lá. O inglês, foi fantástico. Conheci pessoas fantásticas dentro da restauração. Então foi um divisor de águas. Então eu tenho um respeito enorme por todos os empregados de mesas, principalmente que chegam aqui em Portugal hoje e trabalham e dão a vida por aquilo ali, pelos donos dos restaurantes, porque, cara, foi incrível o que eu aprendi, a vivência que eu tive dentro da restauração. Então, na pandemia, eu trabalhava na restauração e por acaso aqui em Portugal, a restauração em certos restaurantes, tu ganha relativamente bem comparado ao ordenado português. Tá? Sim. Lembrando que a restauração é restaurantes aqui em Portugal, né? Então, exatamente. Brasil é outra coisa. Exatamente. Tudo que envolve hotelaria e restaurantes é restauração aqui em Portugal. Exato. Cara, então foi uma vivência muito boa, porém chegou a pandemia, né? E quando chegou a pandemia, Portugal foi muito afetado economicamente e os restaurantes tiveram que se reinventar em tudo que eles fizeram, né? Tudo que eles faziam na época. Restaurantes fecharam, as pessoas tiveram tudo lockdown e eu fui uma das pessoas afetadas. Então, cara, eu pensava assim, eu só tenho duas opções. Eu sempre tive carta na manga pra mim. Eu só tenho duas opções. Ou eu vou pra Legião Estrangeira, que era um dos meus objetivos na França, quando eu tava lá na França. A Legião Estrangeira, para quem não conhece, é um exército de estrangeiros, tá? Em que a pessoa, basicamente, ela bate na porta lá, se ela tiver com tudo em ordem, toda a saúde impecável, ela consegue entrar, tá? Eu tenho colegas lá. E tem que ter feito parte de exército de outra pátria, né? Ou não? Eu acho que não. Acho que não tem. É só vontade? É só vontade mesmo e falar, olha, eu vou pra guerra. Muito bem. Cara, então eu pensei assim, ó, eu tenho duas. Eu larguei toda a minha vida boa que eu tinha no Brasil. Pra mim voltar ao Brasil, neste momento que ele tá agora, é muito complicado, cara. Eu não vou dar o braço a torcer. Como eu falei, eu sempre tive muita consistência. Eu vou até o final aqui na Europa. Cara, então eu pensei, ou vou pra Legião Estrangeira, ou me deu um insight assim, ó, cara, mas eu vou aplicar tudo que eu aprendi dentro do digital, aproveitar que eu tô em lockdown.
tenho dinheiro guardado, eu vou aproveitar e vou dar a minha última cartada antes aqui em Portugal, cara. Eu tô gostando muito de Portugal. Foi então que eu pensei assim, ó. Só abrir um parênteses, dentro do Exército Brasileiro eu fui da seção de informática, tá? Então na seção de informática eu participei dentro do CMS, que é o Comando Militar do Sul, e fiz todos os cursos do CTA, que é o curso de telemática diária. Então dentro ali eu fiz vários cursos, PHP, MySQL, tudo envolvido em informática, sessões de informática do Exército. Tive dentro de algumas implementações de software do Exército também. Então eu pensei assim, olha, e também sempre trabalhei com HTML na época. Criação de sites e tal. Só que antigamente, cara, criar site era no HTML, era no Exatamente. código. Pois e os sites ficavam horríveis, ficavam pesados, ficavam feios, não é? Então hoje... Fora muito trabalho que dava, né? Então, muito trabalho. Então, cara, eu comecei a pensar assim, olha, eu vou aproveitar, vou dar minha última cartada antes de ir pra França, antes de ir pra Legião Estrangeira. Porque depois que eu entrar na Legião Estrangeira, são 5 anos de contrato que tu tem que estar lá. Foi aí então que eu pensei, cara, eu vou aproveitar esse lockdown, eu vou começar a estudar sobre criação de sites outra vez. Será que é HTML ainda, cara? Aí cheguei, comecei a pesquisar. Cara, foi na época em que todo mundo se inseriu no digital, em que todo mundo se obrigou a entrar totalmente de cabeça no digital, ou senão ia estar fardado ao fracasso. Então eu entrei na época certa, entrei na época em que as pessoas estavam precisando de infoprodutos, estavam precisando inserir sites na internet para conhecer a marca ou a empresa, e eu peguei, na época, criei uma empresa que se chamava NS Agência Digital, Nedson Santos Agência Digital, tá? Criei essa empresa e falei assim, cara, vou dar a última cartada, vou ver o que acontece agora se eu me inserir no digital de cabeça ajudando essas pessoas, cara. Eu acho que eu vou curar a dor de uma pessoa se eu entrar no digital criando sites. Foi aí então que eu entrei no Facebook e via que tinha uns anúncios. Aparecia pra mim, mas eu nunca soube como é que entrava naquilo ali. E aí eu comecei a estudar sobre o gerenciador de anúncios do Facebook, hoje é Meta Ads. E comecei a criar sites, só que comecei a estudar dentro do WordPress, que é uma plataforma que hoje todos os web designers estão utilizando aí, tá? É a plataforma que mais cria sites em todo o mundo. Se eu não me engano, são 80 ou 85% dos sites da internet mundial. Então o WordPress hoje em dia é a salvação de muitos web designers aí. Também tinha o Joomla também, que na época no Exército, no WordPress no Exército eu já tinha utilizado. Mas hoje em dia ele vai atualizando cada vez mais, então a gente tem cada vez mais facilidade para trabalhar dentro dele, tá? Então todas as pessoas hoje que começam com criação de site, normalmente conhecem essa plataforma, que é o WordPress. É um framework. Cara, então... eu peguei e aprendi o gerenciador de anúncios do Facebook. Ele era mais tranquilo antes, era mais fácil antes, era o Facebook. Era diferente, tá? Então eu aprendi o gerenciador do Facebook e eu falei, olha, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho guardado aqui e vou botar ali na plataforma. E estudei para não perder dinheiro. Cara, e não deu nada. Não deu nada, esse gerenciador do Facebook não dá nada, isso aqui não funciona. Isso. Mas você fazia o quê? O que é que você estava fazendo com gestão do Facebook? Tava divulgando o quê? Eu ia anunciar a criação de sites para pessoas que precisavam de sites. Entendi. Entendeu? O seu serviço era esse. O meu serviço era esse atualmente, era o que eu tinha era a última cartada que eu tinha, era criar site e voltar para França para ir pro quartel. Cara, então eu pensei assim, cara, eu vou começar a criar site, mas aí eu não tinha cliente. E eu vi que o gerenciador de anúncios do Facebook era uma fonte que eu tinha para divulgar esse meu serviço para as outras pessoas, porque eu não podia sair de casa, cara. Então, cara, eu testei, primeira vez não deu certo, primeira semana não deu certo, aí eu via que tinha uns cliques lá, ninguém me chamava, cara, tô fazendo isso errado. Aí, cara, eu na época peguei na época eu não me lembro quem foi, eu acho que foi... Eu não me lembro quem foi, mas foi um player que está muito grande hoje. E eu comecei a assistir todos os vídeos dele. E foi ali que eu me dei conta que eu estava fazendo tudo errado. Eu estava segmentando errado. Eu não estava fazendo testes de anúncio. Eu não estava fazendo teste no anúncio de anúncio, nem na campanha em geral. Estava investindo errado. Estava botando valor muito baixo. Sem fazer teste. Ou seja, o dinheiro estava todo indo para água abaixo. Foi então que eu aprendi mais sobre o gerenciador de anúncio. Comecei a me aprofundar no WordPress. E dentro de Portugal, eu consegui fazer 4 páginas de internet dentro de Portugal para pessoas da volta, porque dentro do gerenciador de anúncios consegue ali colocar um raio de pessoas da volta. Então, aos finais de semana eu estava liberado e eu conseguia
estar junto com as pessoas e conversar e apresentar o serviço, porque eu, no 1 a 1, eu consigo falar com as pessoas e persuadir melhor elas, entendeu? Conversar com elas e explicar tudo, explicar. Eu acho que quando tu fala com a pessoa frente a frente, as pessoas vão fechar contigo mais rapidamente. Cara, eu ali dentro, Rodrigo, eu ali dentro daquele gerenciador de anúncios, aquilo ali eu vi outra oportunidade. Cara, se eu alcancei essas pessoas na criação de site, no meu serviço de criação de site, eu consigo alcançar em outras coisas. Eu consigo fazer, aí que eu conheci o dropshipping. Era uma coisa que eu fazia no Brasil e nem sabia o nome. Dropshipping. Mas é exatamente, antes de você continuar, uma coisa interessante é que muita gente no digital, sabe, Nedson? Não bota pra frente mesmo, às vezes até tenta, são pessoas inteligentes e tudo mais, antenadas, mas não estudam a fundo a gestão de tráfego, o Facebook Ads, o Google Ads também, para poder desenvolver, e perde dinheiro e chega uma hora que você diz, porra, acabou o dinheiro, eu não sei o que é que eu tô fazendo, isso não vai dar certo comigo, todo mundo é pilantra, ninguém faz dinheiro com isso, não sei, alguma coisa assim. E se as pessoas estudassem mais a gestão de tráfego, talvez essas pessoas dessem mais certo com seus empreendimentos digitais, né? Eu mesmo sempre pequei muito com essa questão de gestão de tráfego, apesar de ser um curioso sobre isso e um amante do empreendimento digital. Cara, assim, atualmente nós temos duas maneiras de impulsionar os nossos anúncios, tá? A primeira é através do impulsionamento do Instagram, que é igual a colocar dinheiro fora, pra mim, na minha opinião. Tá? Sim, também. E a outra maneira é através da gestão de anúncios do Meta Ads e do Google Ads, tá? São dois tipos de vertentes diferentes, tá? Porque uma é focada mais em profissionais, geralmente quando tu é um psicólogo, por exemplo, tu vai ao Google e aí, pronto, a partir do Google Ads tu consegue alcançar esses profissionais. Quando tu trabalha com um infoproduto, por exemplo, normalmente tu encontra ele no Facebook, ou no Instagram, né? Então são duas vertentes, tá? Dentro do gerenciador de anúncios, tirando um impulsionado do Instagram, dentro do gerenciador de anúncios, tu tem várias segmentações, tá? Nessas segmentações tem que ser testada. Então, tu tem que testar o teu criativo, o teu conjunto de anúncios, tá? A tua segmentação, e depois compilar tudo e refazer uma nova campanha com tudo que tu já Mas fez. como é esse teste? Precisa de muito dinheiro para fazer esses testes? Cara, normalmente todo gestor de tráfego, ele coloca uma pequena quantia e depois analisa e vê o que deu mais resultado, qual o criativo que deu mais resultado, qual a segmentação que deu mais resultado, tá? E depois ele pega os melhores de cada e coloca num só e faz outra campanha. E normalmente essa campanha dá resultado. Isso não é uma garantia do Facebook. O Facebook é uma plataforma que ela não brinca com o teu dinheiro. Se tu colocar dinheiro lá para testar alguma coisa, ele vai tirar o teu dinheiro. Tu pode até fazer uma venda, mas a probabilidade de tu colocar lá só com um teste, só de um anúncio, só de um conjunto de anúncio, a probabilidade é de tu perder o teu dinheiro. Então o anúncio ele não brinca com o teu dinheiro, tá? Então atualmente tu consegue fazer gestões de tráfego de uma performance muito boa se tu testar esses criativos antes, se tu testar esse conjunto de anúncios antes, tá? Então ali eu comecei a aprender. A pandemia foi uma faculdade de autodidata para mim, que eu aprendi muita coisa com a gestão de tráfego e perdi muito dinheiro também. Sim. Então a gente perde muito dinheiro no início. E ainda perco, tá? Todo mundo perde, todo mundo testa. A gente tem que testar sempre. A gestão de tráfego, basicamente, a gente tem que testar sempre. Sempre, tanto no Google Ads, tanto no Meta Ads, tá? E o impulsionário, normalmente eu não indico para ninguém. E o que é que você hoje em dia gosta mais de fazer? O Meta Ads, que não é para quem não sabe, é do Facebook, é do grupo Meta, né? Facebook, Instagram, o WhatsApp, ou o Google Ads? O que é que você gosta mais de fazer? Cara, eu me identifico mais com o Meta Ads, tá? Eu me identifico mais com o Meta Ads pro meu produto. Eu ainda trabalho com afiliações, sou afiliado. Muitos produtos que vocês veem por aí, talvez sou eu que estou vendendo. Sim. Tá? Estou lançando um curso pro ano que vem, tá? Para web designers, então eu vou ser o próprio produtor. E pro meu serviço, tá? Então hoje eu faço segmentações para a Bélgica, para Portugal, para o Brasil. A maioria dos meus clientes, por mais que estejam, agora por exemplo eu estou com uma cliente em Dubai, que é brasileira, estou com uma cliente na Bélgica, que é brasileira, então a maioria dos meus clientes são brasileiros. Eu tenho uma maior facilidade em conversar com eles, em entender qual é o produto deles, tá? Então atualmente nós estamos muito focados em criação de landing page para infoprodutores, páginas de captura, páginas de obrigado, tá?
Para quem não sabe, páginas de captura basicamente é onde tu vai captar os teus leads, tá? Os teus futuros clientes, através de um e-mail, através de um e-mail marketing. E isso direciona para uma página de obrigado, e depois futuramente para um link do WhatsApp, ou algo do gênero, e depois tu vai para uma página de vendas, que é basicamente a landing page. Tá? Então nós estamos mais focados nisso aí agora. É a nova onda agora das pessoas criarem produtos digitais. Tá? Cara, você está falando aí, estão vindo aí vários insights e eu pensei, inclusive, de depois trazer você aqui de novo para a gente fazer uma mesa quadrada, né? Porque não é redonda, pronto. Uma mesa redonda para conversar sobre marketing digital, sobre inteligência artificial, que eu quero falar daqui a pouco. Seria uma ideia legal trazer mais um especialista e a gente brincar um pouco aqui, né? Eu acho que ia ser enriquecedor para a galera de casa. Começou a vir essa loucura na cabeça. Sabe, Rodrigo, o Porto foi eleito por muitos a melhor cidade da Europa para nomes digitais. Para nomes digitais, sim. Pelo custo de vida, pela qualidade de vida, tudo. Então, cada vez mais estão criando os coworking. Essas pessoas, e também aconselho, para quem nunca foi um coworking, ir a coworking. Networking é incrível no coworking, exatamente. Então, também. Em vários idiomas. Cara, vários idiomas. Ali exatamente. Ali, se tu quiser aprender uma língua, tu vai aprender ali. Exatamente. Cara, então o marketing digital está cada vez ficando mais forte aqui dentro de Portugal. E está sendo cada vez mais brasileiros. Porque eles veem que outras pessoas estão buscando oportunidades dentro do mundo que a gente vive hoje. Tá? Esse mundo que a gente vive hoje é muito maluco. Então as pessoas estão buscando oportunidades, estão buscando novas fontes de renda. E o marketing digital está nos dando essa possibilidade. Tá? Criação de sites. Hoje em dia, eu aconselho todo mundo a começar por algum lugar estudando a fundo. Como eu falei, o problema das pessoas hoje é que elas não têm consistência no que elas fazem. Então, elas desistem muito fácil. Elas olham, compram um curso, por exemplo, de marketing digital, e depois elas não acabam o curso ou acham que o curso é muito difícil. Ou, por exemplo, a gestão de tráfego, por exemplo, é um negócio que é muito complexo. As pessoas hoje, tu vê, eu falo que tem dois tipos de gestor de tráfego aqui no mundo hoje, que é o aventureiro e é o profissional. Hoje em dia, tu vai ver um Instagram de muitos gestores de tráfego, eles se especializam em gestor de tráfego. O cara viu um vídeo no YouTube e acha que é gestor de tráfego. E é especialista, né? É especialista. Então, hoje em dia, há muitos profissionais bons também, excelentes profissionais, mas há muitas pessoas que são aventureiras e elas querem fazer o dinheiro delas e sair fora. Tá? Então, cara, dentro do marketing digital tem várias áreas, e muitas áreas em que tu pode construir uma carreira muito sólida e que tu pode ganhar muito dinheiro. E quando a gente fala em muito dinheiro, não é papo de marqueteiro. Tu pode ganhar dentro do marketing digital muito dinheiro se tu souber trabalhar da maneira correta. Tá? Então, hoje dentro do marketing digital tem criador de website, tem copyright, tem gestor de tráfego, tem social media, que é uma nova profissão aí do mercado, em que as pessoas hoje criam designer e oferecem serviços para as outras empresas, e isso é de muito benefício, porque as outras empresas gastam muito tempo com isso, e então eles preferem pagar um social media para fazer os vídeos e as fotos e a identidade visual. Tu tens o designer gráfico. Tá? Copywriter já falou? O copywriter. Ghostwriter. Cara, o copywriter é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco sobre Tá. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Cara, pois o que é que você faz hoje? O que é que você mais gosta de fazer hoje dentro do empreendimento digital? Você falou aí que tem feito muito a questão do afiliado. Mas o que é que você também faz? Eu vi que a questão do web design, você vai criar um curso, então vai ensinar outras pessoas que querem também serem web designers, né? Mas, enfim, o que é que você faz hoje, fora isso, dentro do digital? Eu atualmente, estou focado, né, nesse novo curso que eu estou programando para fazer em março do ano que vem, tá? Maravilha. Vou sair para março do ano que vem. Eu agora estou criando muitas páginas de internet, tá? Por quê? Dentro de qualquer profissão, dentro do digital, a maioria das pessoas que vêm são por indicação. Então chega uma hora em que teu WhatsApp está lotado, tá? Eu gero tráfego, sempre nunca parei de gerar tráfego. Eu acho que a gestão de tráfego é uma das coisas fundamentais de qualquer negócio. Inclusive a empresa, que ela não está dentro do digital, ela está fardada ao fracasso. Então, eu ainda faço gestão de tráfego para o meu negócio, mesmo eu não precisando. Porque eu tenho que estar dentro da internet, eu tenho que estar inserido na internet, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu trabalho com a internet, as pessoas têm que reconhecerem
a mim, e muitas vezes as pessoas não só compram a mim, as pessoas compram a minha persona, pelo Nedson, a pessoa que eu sou, pelo suporte que eu dou, pela promessa que eu faço pela empresa dela. Então todas as pessoas, todos os clientes que vieram até mim, eu faço com que eles gostem do meu trabalho e que me tornem meus amigos, não só meus clientes, meus amigos, porque eu gosto de ver a empresa crescendo, eu gosto de falar assim, caralho, essa empresa foi através de mim. Entendeu? Mas precisa, Nedson, todos nós precisamos de tráfego, não tem nenhum momento que não precise. A Coca-Cola até hoje faz comercial, né? Então precisamos sim, sempre. Isso é o erro, às vezes a gente chega, eu lembro demais, alguns clientes, principalmente pequenos, que chegam, não, mas eu não tô podendo investir nisso aí agora não. Sendo que é exatamente na baixa que você precisa investir nisso, né? Então muitas vezes a pessoa não tem essa noção do que é que tem que se fazer no digital para crescer. O poder que o digital tem para sair aquela baixa que ele disse que não está tendo dinheiro para passar a ter clientes. É isso que muitas vezes o empreendedor pequeno não entende. Como é que você faz ou fazia? Não sei qual tipo, é interessante você falar também qual tipo de empreendedor você trabalha hoje, mas por essa questão dessa objeção, principalmente do pequeno empreendedor, qual é o argumento que você utiliza? Cara, principalmente em Portugal ainda, o português, basicamente, ele é 8 ou 80. Ou ele não acredita na gestão de tráfego, ou ele está muito interessado na gestão de tráfego e quer testar aquilo. Isso é na minha visão, tá? Sim. Então, como eu te falei, a maioria dos meus clientes são brasileiros. Os brasileiros, normalmente, para a parte de marketing, para a parte de anúncios, eles têm uma mente mais aberta. Tá? Porém, há portugueses que têm uma mente empreendedora incrível. Eu fico encantado com alguns portugueses aqui em Portugal. Tem umas pessoas que eu tenho como referência aqui e que têm uma mente muito aberta para isso aí. E são essas pessoas que estão dentro da internet que fazem com que outros portugueses, porque muitas vezes eles falam assim, pai, brasileiro, vai me dar golpe aqui em Portugal, entendeu? Então eles preferem às vezes acreditar nos gestores de tráfego, que eu percebo é que os gestores de tráfego portugueses, em primeiro plano, e depois os brasileiros. Mas eles também sabem que o brasileiro está muito à frente de Portugal dentro do marketing digital, porque a gente trabalha com muitas coisas, a gente... normalmente nós somos muito mais persuasivos na venda, na gestão de tráfego, na própria copy, nós somos mais ousados, tá? Porque a copy tu tem que ser ousado. Tem, é verdade. Então, cara, as objeções que eu tenho normalmente é como eu falo, todas as objeções para tu quebrar, tu tem que ter prova social. Então, eu sempre mostro as minhas provas sociais. Boa, muito bem, tá? É isso. As provas sociais são uma das armas que qualquer pessoa que trabalha no marketing digital tem. Então, normalmente nas páginas de internet hoje, nós temos muitas provas sociais. E eu sempre indico colocar provas sociais do teu trabalho, do teu serviço que tu presta, tá? Sim. Então, cara, eu nunca forço ninguém a nada. Porém, vai chegar uma hora que eles vão vir até ti e falar assim, cara, eu não tô dando resultado, eu vou ter que falar com aquele cara pra ver se vai dar resultado. Agora é a última cartada que eles têm, entendeu? Então, basicamente, normalmente aqui em Portugal é assim, o brasileiro é muito mais tranquilo para trabalhar. Normalmente o brasileiro, se tu mostra para ele que deu resultado, eles vão pegar e vão pagar por aquilo ali, entendeu? O brasileiro ele é mais aberto no marketing digital. Mas a questão também, o português, se ele acreditar naquilo ali, ele não larga mais você, né? Também não, tem essa também. O português é assim, cara, se ele gostar do teu trabalho, tu é o novo expert dele. Ele não te larga mais. Normalmente o português é assim, não são todos. Mas, sim, cara, todos que eu trabalhei, todos que eu criei site, criaram site outra vez comigo. Aí eu sou uma pessoa que eu sou assim. Eu acho que tem que ser assim tudo na tua vida. Eu gosto de ter o cliente para sempre. Uma coisa que me deixa chateado é o cliente fazer comigo e depois fazer com outro, porque eu não ofereci aquilo que deveria ser feito para ele. Então eu faço meu trabalho, pergunto para ele se ele quer que corrija alguma coisa, eu vou até o fim, até ele falar assim, nossa, tá top, tá 100%. Cara, se não tá 100%, eu vou deixar 100%, pode ter certeza. E eu gosto de valorizar também. Se eu chego no restaurante, eu gosto de ser atendido pelo mesmo garçom, é aquele que me tratou bem. Na fila de um supermercado que eu sempre vou, é sempre aquela mesma pessoa. Não é só... Porque aquilo é venda. Se você tá num caixa de supermercado, você é um garçom, você tá vendendo a sua imagem. Então você acaba sendo simpático com aquela pessoa. Então isso é perfeito, é transformar os clientes em amigos. Exatamente. É o que eu costumo dizer, meus parceiros de muitos anos são meus parceiros até hoje.
Isso é interessante, é você trazer para a vida, porque o networking profissional, eu costumo mesmo dizer aos meus alunos, a todo mundo, que o networking profissional, ele não é só volume, não é só crescimento, e sim, fortalecimento, porque não adianta você ter um networking gigante quando ele é frágil, ele é muito frágil. Então isso que você tá, eu estou me conectando com muita coisa que você está dizendo nesse momento aqui. Antes de falar sobre inteligência artificial, porque a gente não tem muito tempo, né? Tipo, o Andarilho Podcast é aquele pum, que o pessoal fica, poxa, mas já no programa da outra semana, há 2 semanas atrás, com o Francisco Gabineski, a Adler ficou reclamando, pô, 1h20, caralho! Então eu tenho que me policiar, porque senão eu fico conversando 1h20 também, 2 horas com você aqui. Mas antes de entrar em inteligência artificial, que eu quero muito falar sobre isso, eu queria falar um pouco só sobre marketing de afiliados. Como você faz isso para inspirar pessoas também que trabalham com marketing de afiliados ou pretendem entrar? Como você faz para escolher um produto e dizer, esse produto aqui vai dar certo? Sua estratégia. Cara, o marketing de afiliado é um produto que tu vai vender se tu tiver 2 coisas muito importantes. A primeira é, como eu falo em tudo na vida, consistência. E a segunda é um funil de vendas muito bem estruturado. Porque se tu for pegar só o teu link e largar em qualquer lugar, ou se tu for gerar tráfego, tu não vai vender. Isso é quase que uma regra, entendeu, Rodrigo? Então, o marketing digital hoje, cara, as pessoas elas começam com um afiliado, por quê? Porque é mais barato, tu não precisa gastar tanto dinheiro, tá? Porque tu precisa só de um link. Depois que tu te cadastra em qualquer uma das plataformas, tu precisa só do link e depois pegar e divulgar aquele link. As pessoas comprarem através do teu link e tu ganha a tua comissão. E o marketing de afiliado também tem comissões excelentes, 60% por 70%, tá? Exato. Quanto aos produtos, cara, quando tu entra dentro de uma plataforma, tem os produtos mais aquecidos. E algumas pessoas não vendem aqueles produtos porque acham que estão saturados. E para mim é o contrário. Eu acho que se aquele produto está aquecido é porque ele vende. E a quantia da população que tem, principalmente, eu por exemplo direciono esse tipo de produto só para o Brasil, tá? De afiliados. A quantia que tem de gente no Brasil, muita gente ainda não viu aquele produto ainda. Não viu aquele produto ainda, entendeu? Então, cara, em todos os meus produtos de afiliado que eu tenho um funil de vendas todo estruturado. Do zero. Eu tenho uma landing page criada por mim, tá? Eu tenho uma página de captura criada por mim, eu tenho um e-mail marketing criado por mim, página de obrigado criada por mim. Eu não tenho um link que eu crio, que eu copio, colo e vendo. Não, o marketing afiliado, para tu vender, tu tem que ter um funil de vendas, tá? Essa é a minha maneira de vender. Eu acho que é a maneira mais fácil que tem de vender. Mais fácil não, mas é uma maneira que mais vai te dar resultado vai ser através de um funil de vendas muito bem estruturado. Então você não costuma fazer apostas? Você pega, geralmente você pega mesmo aquele produto que está mais aquecido? Não, o meu hoje em dia eu trabalho muito focado em menos perder dinheiro, melhor. Eu faço poucos testes hoje. Os únicos testes que eu faço é de uma nova campanha que eu vou subir, alguma coisa assim, aí sim, eu faço testes. Aí eu coloco o dinheiro ali para testar o produto. No mais, eu tenho que estar muito, muito bem sólido na minha cabeça, tem que estar muito sólido do produto que eu vou vender. E eu antes de qualquer tipo de produto, eu compro o produto antes, para ver se o produto realmente é bom. Boa, esse teste sim é importante, né? Você está dando sua cara a tapa ali também, né? Está investindo ali. Vamos lá. Inteligência artificial. Isso é um assunto polêmico, mas eu não tô querendo trazer aqui. Você já tá ligado que a câmera é aquela coisinha pequenininha ali, né? Já. Pronto, daqui a pouco você vai falar para lá. Eu não tô querendo trazer aqui a polêmica da inteligência artificial, mas sim a importância da discussão a respeito. Então eu quero saber de você com que olhos você vê a utilização da inteligência artificial hoje. Mas vamos focar aqui, dentro do marketing digital, dentro do empreendedorismo digital. O que tem de positivo, o que tem de negativo, o que é que você vê? Como você costuma usar, que também eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Cara, a inteligência artificial veio para ser um dos melhores funcionários de várias empresas aqui no mundo, tá? Então, principalmente o ChatGPT, que é o que todo mundo está lá dentro, tá?
E eu tenho um carinho muito grande por todo mundo por todas as pessoas que trabalham dentro da inteligência artificial. O que acontece? O nome já diz, é uma inteligência em que aos poucos ela vai ficando cada vez mais inteligente. Sim. Tá? Então há pessoas que usam aquilo de maneira errada e as pessoas que usam aquilo de maneira certa. Se tu usar aquilo de maneira certa, aquilo pode mudar a tua vida completamente, Rodrigo. Sim. A inteligência artificial veio para o mundo para mudar a vida das pessoas, para mudar a vida de programadores, mudar ideias de pessoas que muitas vezes... Eu, por exemplo, que trabalho com design gráfico, muitas vezes a gente sofre com um problema, que é bloqueio de criativo. O cliente nos dá um design ou manda um WhatsApp e tu olha, ô Nedson, eu preciso que tu crie uma arte assim, 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 assim. Aí tu fica assim, cara, o que eu vou fazer agora? Aí entra o ChatGPT, cara, me dê ideias, blá blá blá. E ele sempre vai me dar coisas que eu vou utilizar. Eu não utilizo toda a inteligência artificial. Eu nunca utilizei um texto copiar e colar. Sim, porém, claro. a inteligência artificial ela veio para os design gráfico, para os web designers, para os programadores. Cara, para mim que utilizo a linguagem de CSS, que é o style de qualquer tipo de página de internet, muitas vezes eu esqueço, como qualquer tipo de programador, a gente esquece de alguma coisa. Então a inteligência artificial ela veio para te mostrar, ou para te dar dicas, ou mesmo para te dar o código completo, Rodrigo. Esse tempo eu fiz um teste de criar um programa todo em Python através da inteligência artificial. E compilei e o programa funciona. Tá funcionando no meu computador até hoje. Então, cara, a inteligência artificial eu não vejo contras nela. Neste momento eu vejo só pró. Acredito que há pessoas que usam sim a inteligência artificial para fazer o mal, mas no meu trabalho, na minha visão, ela veio para ajudar todos os empreendedores, todas as pessoas que trabalham com digitais, copywriter, web designers, programadores, etc. Trabalho que demoraria horas, passa a demorar minutos, né? Cara, exatamente. Então, muitas vezes eu, por exemplo, como crio um landing page, e dentro da landing page, normalmente o cliente pede uma copy, a base da minha copy é toda feita de inteligência artificial. Então todo mundo... Cara, há muitas pessoas que falam assim, olha, quero um trabalho novo. Se tu perguntar a inteligência artificial baseado no teu conhecimento, ela vai te dar um trabalho. É incrível, cara. A inteligência artificial. Há duas maneiras de tu trabalhar com a inteligência artificial. Tu tem o ChatGPT, o Free, e tu tem o Plus agora. Exatamente. Tu paga, então o Plus, inclusive, ele te dá designers pronto, porque há pessoas que eu não trabalho, mas pessoas que trabalham com Canva, ele te dá design pronto dentro do Canva. Ele te dá o design pronto do Canva. Então, cara, ele te economiza tempo, te economiza dinheiro, te economiza energia, que a nossa energia ela é muito importante. Então, a inteligência artificial, neste momento, dentro do marketing digital, é uma das coisas mais importantes. Para mim, é o meu melhor funcionário. Não, exatamente. Aqui mesmo no Andarilho Podcast, por exemplo, ele me ajuda, ó. Tá aqui um roteirinho para conversar com o Nedson. Como você mesmo falou, eu não gosto de Ctrl+C, Ctrl+V, mas a base que ele dá, cara, eu consigo desenvolver aqui a coisa que demoraria 3 horas para fazer, que é um roteiro no tempo que eu trabalhava em televisão, aqui demora alguns minutos, então é interessante. Mas vamos ver por um outro lado, copywriter. Como é que a inteligência artificial pode ser benéfica para um copywriter e não aquele que seria o cliente do copywriter vai lá e faz e já não contrata o copywriter? Cara, então, a inteligência artificial ela te dá a base do que tu pedir. Porém, na parte de copy, há algumas coisas dentro da copy em que a gente tem que prestar atenção, principalmente dores do cliente, tá? Então, muitas vezes a inteligência ela não consegue assimilar esse tipo de coisa, as dores do cliente. Só que tu pode ir conversando com ela, tá? Normalmente, eu peço alguma coisa à inteligência artificial e depois eu peço para ela melhorar aquilo. E eu peço para ela melhorar aquilo. E eu vou deixando ela, eu vou gastando a energia toda dela e a minha é tranquila, não é? Exato. Então, a inteligência artificial, ela é assim, tu consegue pegar a base. Porém, depois tu tem que ver qual é o nicho do teu cliente, por exemplo, e tu tem que acrescentar coisas dentro daquela copy. Como eu falo, a inteligência artificial ela veio para ajudar, mas o humano, ele ainda, neste momento, ele consegue, ele faz trabalhos muito melhores. Então a inteligência artificial ela veio para te dar uma base, não pode te guiar totalmente por ela. Só que a parte mais difícil de qualquer tipo de trabalho no início é a base.
Então ela te dá a parte mais difícil pra mim. Agora a parte mais avançada, depois eu acho que tem que ser humano, tem que fazer, sim, com certeza. É, exatamente essa questão de outras profissões, por exemplo, eu quero aproveitar para você que ainda não está inscrito no canal do Andarilho Podcast, inscreva-se agora. Tô aqui esperando. Olha o conteúdo que a gente tá trazendo para você sem cobrar nada. E o mínimo que você pode fazer é se inscrever no canal, dar o seu likezinho e se quiser deixar o comentário, prometo que eu vou responder todos, certo? Antigas profissões, por exemplo, as pessoas dizem, mas a inteligência artificial veio e vai tirar a profissão tal. Lembra da profissão assessorista? Era o gajo que ficava lá no elevador, só apertando o botão, dando bom dia, boa tarde, apertando o botão. Sumiu, e aí? Ficaram desempregados? Tem que migrar. Tem a lei da seleção natural, Charles Darwin. Os mais fortes sobrevivem, acho que isso é natural, você tem que ir mudando. Aqui não tem mais frentista, aqui no Brasil você chega, bota aí R$100 de gasolina, aí chega o cara lá, coisa que você pode fazer, e vai lá e abastece. Aqui já não tem, ou seja, já não tem um profissional, em geral, que abastece o seu carro. Eu acho que é a mesma coisa com a inteligência artificial, né? Por um lado, obviamente alguma coisa não vai ser preciso, mas por outro, se você sabe utilizar ela, você nunca vai ficar desempregado. É assim que eu penso. Não sei como você pensa afinal sobre isso, mas exatamente. É o que eu penso. Eu vou entrar numa vertente agora, que é a do amigo programador. Sim, o Adler. Sim. Cara, as pessoas... Às vezes volta logo, galado. Tá fazendo falta, porra. Cara, às vezes as pessoas me perguntam... Nedson, como é que eu faço para entrar na parte de marketing digital? Ou a parte de programação? Eu tenho um carinho muito especial, que é uma linguagem que eu não aprendi ela por total ainda, mas estou engatinhando nela. E eu tenho um carinho muito especial, que é para a linguagem de programação Python, tá? Sim. A Python é uma linguagem de programação que foi feita o ChatGPT. Eu estou estudando ela. Então, a inteligência artificial, ela pode... Eu acho que ela vai cada vez crescer mais e vai ter mais concorrentes, o ChatGPT, etc. Porém, isso é uma coisa boa, porque cada vez mais vão precisar de mais programadores, porque atrás da inteligência artificial há programadores de software, né? Então, as pessoas que querem entrar no marketing, isso é uma dica que eu vou dar para as pessoas, e essa é uma dica que eu dou para mim mesmo, que eu estou estudando isso aí, porque eu também quero me aprofundar nisso aí. O marketing digital, cada dia que passa, ele precisa de uma profissão que está cada vez mais aquecida, que é programador. Tá? Então, as pessoas que entram no marketing digital, ou entram nessa parte digital, eu aconselho sempre aprender alguma linguagem de programação. A Python é uma linguagem que todo mundo deveria aprender. Ela é fácil. Tá? Ela não é fácil, é uma das linguagens mais fáceis que tem para tu aprender. E mais utilizadas, tá? né? E mais utilizada. E os pagamentos das empresas são muito bons para quem é especialista em Python, até mesmo para quem é júnior em Python. Tá? Então, a inteligência artificial, as pessoas estão entrando no mundo da inteligência artificial mesmo para trabalhar. E são programadores em Python. Eu tenho amigos meus que vivem na Austrália que são programadores em Python e trabalham com a inteligência artificial. Eles vão vir a Portugal, ver se eu consigo trazer eles aqui para tu ver a inteligência deles. Eles são incríveis. São pessoas que trabalham com algoritmo e lógica de programação, ou seja, são pessoas que elas têm uma mente incrível para essa parte de inteligência artificial. Quer ver se trago aqui para te mostrar eles. Maravilha, vão ser muito bem-vindos, quero sim. Isso é interessante, o próprio, quem trabalha com programação também, não tendo medo da inteligência artificial, né? Como você diz, usar como aliado, pode ter uma liberdade incrível. A gente está falando do Adler, o Adler agora está no Brasil e ele trabalha como programador, trabalha de casa. Então ele trabalha até sexta-feira só, sexta no meio da tarde, acho que é 2 horas, eu acho. Tem 1 ou 2 horas na sexta. Tem o resto da sexta, sábado e domingo livre, ele trabalha de onde ele quiser. Então se ele quiser hoje ir para a França, ele vai. Ele está agora passando 15, 20 dias no Brasil, ele vai. E não precisa esperar as férias para isso, né? E ganhando em euro e ganhando bem, trabalhando de onde quiser. Isso é incrível. Isso é o marketing digital, isso é o mundo que a gente vive hoje e cada vez vai ser melhor isso aí. Então as pessoas estão se inserindo aos poucos e eu sempre vou indicar a parte do digital, tá? Eu não tenho nada contra quem segue uma vida normal, a famosa corrida dos ratos, que é trabalhar para sobreviver e depois trabalhar para pagar conta, trabalhar e sobreviver e ter um chefe. E para isso que vem o marketing digital. O marketing e toda a parte digital, trabalhar no computador, trabalhar de onde quiser, ter a liberdade geográfica, ter a liberdade financeira,
ele te dá ele te dá essa oportunidade, Rodrigo. Ele te dá a oportunidade de tu... quem acredita, quem tem persistência, quem tem consistência e trabalha com marketing digital a fundo, sabe qual é o poder que isso tem. Cara, eu vivo isso todos os dias. Eu ainda vendo, eu ainda presto serviço, eu ainda gero tráfego. Eu faço isso aí todos os dias, eu vivo isso todos os dias. Eu agora há pouco, antes de estar aqui, 20 minutos antes, eu estava numa reunião com um cliente de Bruxelas que quer começar a empresa dele do zero. E ele estava com a cabeça totalmente aberta. Ele queria criar identidade visual, precisamos de pessoas para criar identidade visual. Social media, não é? Precisamos de designer gráfico, precisamos de web design, precisamos de desenvolvedor de software, precisamos de pessoas que criam copy. O que é a copy? A copy basicamente é um texto em que tu vai ler e aquilo persuasivo, em que tu vai ler e vai fazer tu comprar aquele teu produto. Então esse é um mercado que nunca vai acabar. Não, a inteligência artificial ela pode vir para ajudar, mas ela não vai, eu, na minha opinião, eu acho que ela não vai tirar o trabalho de quem trabalha com marketing digital. Ela não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade, não tem amor, não tem coração. Exatamente. Meu amigo, estamos chegando aqui no final, mas eu queria primeiro deixar para você o meu último livro, certo? Vai estar chegando um em breve, que eu tô terminando de trabalhar nele, mas esse livro aqui, Chega de Blá Blá Blá, O Poder da Voz na Comunicação. Então você que está no Brasil pode encontrar nas principais livrarias do Brasil, em todos os estados do Brasil, ou aqui na Europa, Amazon. A Amazon sempre salva. Pode procurar o Chega de Blá Blá Blá, O Poder da Voz na Comunicação, que eu escrevi com minha grande amiga Rafaela Salles. Então, Rodrigo Cruz e Rafaela Salles. Cara, espero que você faça bom proveito, certo? É de coração mesmo, certo? Daqui a pouco, quando a gente terminar, eu vou autografar e depois eu quero feedback, espero que faça bem, porque tudo isso é comunicação, não é? E você trabalha com comunicação, nós também. Rodrigo, eu vou te dar aqui o meu, só que o meu veio aqui, ó. Cara, sabe que eu sou uma pessoa sentimental, não sou inteligência artificial, então eu vou te dar muito obrigado. E eu já vou abrir agora. Já abre agora, já. Abre agora para o pessoal de casa já ver. Eu já li parcialmente ele. E eu adoro esse tipo Melhor presente pra mim é livro. E pra mim também. Pronto. Deu certo. Eu espero que tu goste. Eu não gostei muito das bolinhas, mas olha, espero que tu goste do conteúdo que tá esse livro. Deixa eu mostrar aqui, poxa. E eu gosto também de deixar dicas de leitura aqui. Era pra eu deixar uma hoje, já não vou conseguir que eu esqueci o livro, mas pronto. Implacável. Como passar de bom a excelente a imparável. Tim S. Grover. Deixa eu mostrar aqui, dar o zoom. Cara, é um Olha livro, aí, legal. Depois eu vou deixar. O livro, ele trabalhou com Michael Jordan. Com Michael Jordan. Até, eu tô vendo aqui, até o prefácio é escrito pelo Kobe Bryant. Exatamente. Né? Caramba, sensacional. Eu vou ler com muito carinho. Tô lendo agora o livro do meu amigo Rogério Vale, que esteve aqui no Andarilho Podcast. E Hora de Avançar, o livro. E esse aqui é em seguida. Daqui a uma semaninha, 2 semaninhas, já começo a ler e vou deixar aqui a dica. Muito obrigado de coração. De coração mesmo. E depois vamos trocar ideia sobre ele. Top. Depois me dá um feedback. Claro. Meu amigo, para encerrar, eu gostaria que você olhasse ali para o Andarilho que tá vendo você nesse momento. E se você puder deixar um conselho para quem tá querendo começar no empreendedorismo digital, seja lá qual for a área dele, física, não é? Se ele tem patrão, ou se ele é estudante, ou se ele está desempregado, se ele quer mudar de carreira. E não interessa que tipo de empreendedorismo digital ele quer trabalhar, mas algum conselho para essa pessoa que quer começar agora. Cara, então hoje eu vou te dar a dica que eu levo comigo para sempre, tá? Em toda a minha vida, desde a minha infância até hoje. Tudo que tu for fazer na tua vida, tu tem que ter persistência e tu tem que ter consistência. A consistência é uma das coisas mais importantes que tu precisa ter em tudo. Normalmente as pessoas entram dentro do marketing digital e elas desistem por falta de consistência, por achar que aquilo não dá certo. Quando na verdade, se tu chegar no marketing digital e perceber que aquilo ali é uma maneira de tu pôr em prática em tudo que tu for fazer,
No final das contas, tu pode ter certeza. No fim das contas, tu pode ter certeza. Tá guardado para ti o sucesso. Dentro do marketing digital, para quem ainda não acredita, tudo é consistência. Tu tem que colocar aquilo em prática até o final. Então eu, Nedson, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre levei 3 coisas muito importantes comigo. Primeiro é Deus, eu tenho uma espiritualidade muito grande. A segunda é consistência e a terceira é a minha saúde física e a minha saúde mental. Então, para ti que está começando, para ti que tem um trabalho que não aguenta mais o teu chefe, cara, estuda outra coisa, tenhas outra fonte de renda, tá? Isso vai te abrir, vai te abrir novos caminhos. Tu vai ter a oportunidade de trabalhar de casa, tu vai ter a oportunidade de trabalhar num café, tu tem a oportunidade para viajar para outros países. Então é isso que eu levo sempre, é consistência em tudo que tu for fazer, independente da área que tu for fazer, ter consistência. Muito bem, gostei das dicas e vou complementar aqui com o que eu acredito. Se você mora com seus pais, se você está começando agora a sua vida, invista nisso, invista no empreendedorismo digital. Mas se você tem uma família, se você precisa pagar contas, precisa pagar uma conta, continua no seu emprego, comece a estudar e a investir nas suas horas vagas, que daqui a pouquinho vai ser sua principal fonte de renda. Sim, é isso que eu acredito. Exatamente. Meu amigo Nedson, tô aqui com o Nedson, mais um Andarilho Podcast, Andarilho sensacional, tenho certeza que deixou muitos insights aí, muitas minhoquinhas aí na sua cabeça. Obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui contigo hoje. Obrigado mesmo, de coração. E vou ler, adorei o presente. Eu também vou ler, olha, esse aqui adorei o presente. Já vou começar a ler hoje já. Maravilha. Andarilho Podcast de hoje fica por aqui. Você já sabe que na próxima semana, quinta-feira, você tem um encontro marcado comigo, Rodrigo Cruz, direto aqui a partir das 18 horas do Brasil, 21 horas de Portugal. Andarilho Podcast fica por aqui, agradecendo novamente a Mota Porto Electric e Black Ink Tattoo. Inscreva-se no canal. Até a próxima semana. Valeu!